Vem comigo, os papas num papo. Nosso programa de hoje vai abordar o 4º século do cristianismo. O Papa Marcelino fechou o 3º século e foi o primeiro papa do século IV. Foi sucedido pelo Papa Marcelo I, de Marcelino para Marcelo. Marcelo I, que ficou um período muito curto, apenas aí entre 308 e 309, depois de uma vacância de 4 anos por causa da perseguição aos cristãos sob Diocleciano. A Igreja de Roma ficou sem o seu bispo por causa do período de perseguições. Só em 308 tivemos a eleição de Marcelo I. Logo, Marcelo é exilado, onde também morre. A celebração de Marcelo I é 15 de janeiro. Também seu sucessor, Eusébio, morreu no exílio na Sicília, sendo Papa apenas entre 308 e 309 e 310. Depois veio Melquíades, durante os anos de 310, 311 até 314, época de profundas mudanças, com a chegada do imperador Constantino, o fim das perseguições e o famoso Edito de Tolerância de Milão em 313. Houve o Sínodo de Latrão no templo doado ao Papa, com 15 bispos italianos. Latrão torna-se a sede dos papas e a Catedral de Roma. Em 314 é eleito o Papa Silvestre I, que vai ficar até 335, portanto, momento de estabilidade no papado. O Papa Silvestre I fica por 21 anos, porém, esteve à sombra do imperador, que convocava sínodos e concílios, inclusive o famoso concílio de Nicéia. O Papa fez construir a Igreja do Latrão e a Basílica de São Pedro. E o dia do Papa Silvestre I, aqui no Brasil, acaba sendo bastante interessante, porque é 31 de dezembro, quando temos a famosa corrida em São Paulo, homenagem a esse Papa, o Papa Silvestre I. Foi sucedido por Marcos, que ficou apenas entre 18 de janeiro a 7 de outubro de 336. Sucedido por Júlio I, o Papa que enfrentou a heresia do arianismo, convocou um sínodo em Roma em 341 e fez consolidar o primado de Roma. Foi excomungado pelos arianos, uma heresia de um famoso presbítero chamado Ário, que tinha muitas controvérsias, muitas dificuldades em aceitar a divindade de Jesus. 12 de abril é o dia desse Papa, o Papa Júlio I. 352 é eleito bispo de Roma Libério, que fica até 366, foi exilado pelo imperador Constantino II, que era herege, partidário do arianismo. Foi eleito o 3º antipapa, Félix II. Depois de Hipólito e Novaciano, temos agora o 3º antipapa, Félix II. O povo permaneceu fiel ao Papa Libério, que voltou em 358. Félix, o antipapa, é expulso e morre em 365. 366 temos o famoso Papa Dámaso I, que vai ficar de 366 a 384, com uma dupla e tumultuada eleição, por causa do problema dos antipapas e, sobretudo, da heresia do arianismo. Num sínodo em 371 em Roma, o Papa pediu uma eleição papal livre e o imperador aprovou, além de aprovar a jurisdição do bispo de Roma em assuntos jurídicos, assuntos de fé e de costume sobre todos os bispos do Ocidente. E o Papa buscou a união com o Oriente, apoiado por Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno e Gregório de Nissa, grandes teólogos do século IV. E também dos imperadores Graciano, do Ocidente, e Teodósio do Oriente. A fé católica é transformada em lei no Império Romano. O imperador do Oriente convoca o 2º Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381. O Papa Dámaso I confiou a Jerônimo a tradução da Bíblia do grego para o latim, nascia a Vulgata, que é a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, traduzida para as línguas de cada povo, as línguas vernáculas. Em 366 aparecia o 4º antipapa, chamado Ursino, que era do grupo dos arianos e que não resistiu. 384 é eleito Cirício, que fica até 399. Fortalece a dimensão de disciplinador do bispo de Roma por ter grave responsabilidade por todos. Em 390 consagrou a Basílica de São Paulo, extramuros. Anastácio I foi o último do 4º século e o primeiro Papa do 5º século, ficando de 399 a 402, marcado pelo combate às heresias do donatismo, que afirmava ser inválidos os sacramentos celebrados por presbíteros e bispos traidores durante o período de perseguição, exigia puritanismo. No século V, que veremos no próximo programa, serão 13 papas.
É o século do importante Papa Leão I, depois chamado Magno, que serviu a igreja entre 440 a 461. Este é o quarto século em que nós estamos apresentando para você os papas num papo. Vem comigo, um abraço para você.